Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde e quando você estiver, começa agora o Sport Insider, nosso programa para falar sobre negócios do esporte, gravado diretamente dos estúdios da N Sports em São Paulo. E hoje nós vamos falar de resultados ao vivo, dados, estatísticas e muito mais com Alexandre Vasconcelos. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. E você? E você, o teu cargo na Flash Score no Brasil é Eu sou diretor regional da Flashcore da Operação Brasileira. que é uma espécie de um gerente geral para o Brasil. Você Isso, é a exato. pessoa que responde pela operação brasileira de uma empresa tcheca. Isso, exato. Uma empresa fundada em Praga há 20 anos atrás por fãs de esporte que... Muitas das grandes empresas elas são fundadas por pessoas que querem resolver uma dor própria. E a deles era, eles queriam um lugar onde tivesse placar ao vivo e estatísticas consolidadas de ligas diferentes e esportes diferentes. E daí nasce todo o segmento de live sport, que a gente acaba fundando o segmento e fundando a própria empresa. Legal. A gente vai falar muito sobre a empresa. Só para te introduzir melhor ao nosso público, você trabalhou no Fluminense, você trabalhou na Golden Goal, Isso. que é uma empresa de hospitalidade, né? Tem camarotes em estádios. Você trabalhou no iFood. Isso. Então são três experiências bem diversas antes de chegar na Flash Score, né? Isso. Qual é a diferença entre o clube, a empresa privada com finalidade lucrativa, o iFood, e uma agência que trabalha com marketing esportivo, assim? O que você percebeu de... Dá para você colocar as três numa régua de comparativa bem interessante. Vou pegar os extremos. O clube de futebol, ele é um ambiente, ao mesmo tempo, com muita oportunidade por ser menos estruturado que o corporativo, então te dá a chance de você fazer coisas novas, aprender uma coisa nova, já executar, estruturar e executar, ao mesmo tempo de intensa pressão, intensa até irracionalidade atuando e interferindo na operação, alguns clubes mais, outros menos, mas o resultado esportivo e o ambiente político, eles acabam atrapalhando um pouco a funcionalidade do dia a dia. Então, ao mesmo tempo, muito espaço para criação e muita disfuncionalidade. Quando você vai para o outro lado do corporativo, numa empresa como a iFood, que é provavelmente a maior empresa de tecnologia brasileira hoje, é uma empresa que gira quase 1% do PIB de faturamento dos restaurantes, fora a logística com entregadores e com tudo que acontece. O iFood é uma empresa muito organizada, muito estruturada, mas ao mesmo tempo com a velocidade de startup. Então tudo é muito descentralizado, porém organizado, e com muita capacidade de você agir diante de uma oportunidade de mercado e revirar um setor de 400 pessoas, um orçamento de 50 milhões, da noite para o dia, organizadamente para uma direção. Com menos pressão oscilante, como no futebol, mas muito mais uma pressão de resultado métrico, tudo muito medido, tudo muito trabalhado, muito organizado. Quando você tem uma empresa como a Golden Goal, que hoje é parte do grupo Sisu, que tem, enfim, uma série de empresas de todos os segmentos atuando ali, Inclusive Sport Insider. inclusive Sport Insider, Só para deixar claro aqui uma nota de transparência eu trabalhei no editor. grupo antes desse Exato. movimento da Sisu, eu peguei na época que a Golden Goal não tinha nem a FENG. Eu trabalhava no que hoje é a FENG, que é a área de sócio-torcedor e fan engagement. Eu estava no embrião dessa área. E o que era interessante, o que era até apaixonante pelo grupo? Ele era a interseção entre esses dois mundos. Porque é um grupo que precisa ser organizado corporativamente, ter uma visão empresarial, uma visão estruturada para fazer negócios e para poder fazer as coisas serem sustentáveis e atrair investimentos e retroalimentar o ciclo, mas ao mesmo tempo entender a idiosincrasia do esporte para poder gerar um negócio, porque a sua matéria-prima está conectada com os clubes de futebol, com os torcedores e com os produtos que por ali desembocam. Então você é a ponte entre o corporativo e o futebol, quanto suas belezas e maluquices. Você vai lidar tanto com o cara do financeiro que está buscando resultado financeiro, Isso. quanto com a torcida organizada que protestou no seu cliente e causou uma Isso. bagunça. Você tem que ser totalmente ambidestro mentalmente, porque você tem que lidar com uma empresa que vai te cobrar resultado pontual e com outra que está sofrendo quarta e domingo. Eu brincava no iFood, eu acho metáfora ótima para explicar isso. Que o clube de futebol, bem ou mal, ele te faz desenvolver uma resiliência emocional diferente. O iFood, na minha época, a gente teve a transição, eram resultados trimestrais. Então, a cada trimestre, durante 2 semanas, as pessoas entravam em um estado emocional muito tenso para bater meta, para poder entregar resultado. E eu tava sempre tranquilo. E as pessoas perguntavam, por que você tá assim? Eu falei assim, porque isso no futebol se chama quarta e domingo. A sazonalidade ela é um pouco mais curta, É um né? pouco mais curta e fora do seu controle. Uhum. Então você tá lidando com o resultado de campo, você trabalha na área de marketing, que era que eu trabalhava. Cara, se a bola entra ou não, você tem pouca causa-consequência do que você faz. No máximo, você ajudou a trazer receita para pagar a conta, mas a bola entrar ou não, bateu na trave,
Então você tem que... O futebol, você tem essa oscilação que o corporativo não tem tanto. E trabalhando no Fluminense, e sendo um torcedor do Fluminense, espero não estar revelando nenhum segredo Não, seu. nenhum. É público, imagino. Sim. Você ficou menos torcedor depois de trabalhar no clube? Eu trabalhei no Fluminense, eu tive 2 para 3 passagens. Nas 2 primeiras, sim. Aquela coisa que você vê você vê o lado de dentro da cozinha. Não pelo que as pessoas acham, que é de ver grandes... A corrupção. Não é isso. O problema do futebol, pra mim, a corrupção você vai ter em todos os negócios. O problema do futebol, pra mim, é muito mais você criar culturas sólidas que consigam resistir a essa oscilação emocional. As decisões serem menos impactadas pelo emocional e você conseguir fazer essa máquina sustentar, inclusive para não gastar menos para contratar aquele quarto zagueiro que vai completar o elenco e prejudicar financeiramente o fluxo de caixa, que lá na frente vai impactar a saúde mental de quem tá trabalhando lá. Então esse tipo de ciclo que eu acho que tem que corrigir no futebol. Eu acho que você sai machucado de clube, ainda mais quando você entrou, como no meu caso, que eu não tinha preparo emocional para lidar com aquilo. Então eu saí muito machucado e esse machucado me amorteceu em relação ao futebol. Só que na terceira vez que eu trabalhei lá, eu acabei conhecendo uma torcedora, que virou minha esposa, e hoje a minha família é uma família tricolor. E hoje o que retroalimenta a minha paixão pelo futebol não é minha identificação clubística passada ou história familiar. Meu avô foi presidente do Fluminense antes de eu nascer. O que alimenta essa minha paixão é a minha mulher e meu filho. Então hoje virou parte da minha família. Aí hoje ela transmutou para outra coisa. Não é aquela coisa da arquibancada pela arquibancada ou da identificação coletiva, mas é uma coisa que virou parte da identidade do que vai ser no meu futuro. É quase como se você tivesse vivido 3 fases como torcedor do Fluminense. Uma fase de criança, adolescente, jovem adulto, não relacionado à administração, né? Então, assim, totalmente puro em relação ao que é, só consumindo o que chega por fora. Depois, um profissional e depois um pai de família que criou a família dentro do Fluminense. Isso. É por aí. É por aí. E acabou me dando perspectiva para olhar para essa indústria com outro olhar. Eu já trabalhei pela Golden Goal, hoje Grupo FEM, o que seria a operação da FENG. Eu trabalhei para quase todos os clubes brasileiros em algum momento. Trabalhei também na End-to-End. Se você juntar as duas, da Série A dos grandes, eu só não trabalhei com 2. E você aprende a se apaixonar pela paixão dos outros. Você se aprende a se apaixonar pelas histórias, por como os clubes construíram suas mitologias, clubes da mesma cidade, às vezes com o mesmo corte demográfico, com culturas completamente diferentes. Cara, é fascinante você se colocar no lugar do outro para você entender essas histórias. E acho que só essa multiplicidade de experiências que me ajudou a me manter fluminense, porém não achar que isso é uma coisa que me isola ou, pelo contrário, me conecta com os outros. E quase que não é mais por você, é mais pelo seu filho hoje? Com certeza. A gente podia fazer um podcast de paternidade, isso não tenho dúvida, mas estamos num programa de negócios. Exato, justo. Então vamos falar de negócios. E a pergunta que eu fiz sobre perder um pouco da paixão, é porque esse é um relato muito frequente, assim, não é porque é o Fluminense ou em qualquer clube, profissionais que trabalham, a gente ouve com frequência da pessoa se desiludir, porque eu acho que essa pressão por resultado, e ela até muda a reação que você tem, porque você deixa de ficar feliz com um resultado positivo, você passa a sentir alívio. Isso é um relato muito frequente. Como é que era estar no marketing do Fluminense e tem um jogo na quarta-feira, perde o jogo e um plano que você tinha para tirar né, do papel e colocar em prática já não funcionava mais ou não podia, tinha que esperar? Como é que era essa experiência? É hiper frustrante, porque você, por um lado, você entende, porque vou publicar uma coisa nova agora, um projeto novo, uma campanha nova, uma postagem mais diferente hoje com as redes sociais, e eu sei que o torcedor vai cobrar o resultado do jogo de anteontem. Então você, de fato, faz sentido você, em alguns momentos, você recuar. Mas é frustrante, porque você vê a oportunidade do tempo passando. Você sabe que a dor do curto prazo dessa reação pública, ela se dilui uma vez que o projeto pegue tração, uma vez que a coisa funcione. Então é realmente um exercício de inteligência emocional de você entender, cara, vale sofrer agora para ganhar lá na frente. Só que é uma escolha de sofrer o tempo todo. É o tempo todo você toma uma decisão. Até que ponto esse projeto vale o estresse de curto prazo? Ou até que ponto o estresse de curto prazo ele é o suficiente para valer adiar esse projeto? Então cada item, cada projeto, cada momento vai te dar esse tipo de complexidade de tomada de decisão. Qual foi o período que você ficou? Eu sei que foram 3 passagens, mas assim, grosseiramente, quando foi? Foi de 11 a 14. 18, gestão Peter Simpson. Eu trabalhei com o Peter, trabalhei com a Abad em 18 e trabalhei em 19 e 20 com o Mário Bittencourt, já na gestão Maracanã. Eu venho para assumir a direção do Maracanã na parceria Fla-Flu. Eu era o Fluminense na relação. E dentro do estádio eu cuidava de marketing, comercial e comunicação.
Mas também durante a pandemia eu acabei assumindo algumas coisas dentro do clube. Assumi sócio torcedor e durante um tempo direitos de TV. Até porque durante a pandemia o estádio, imagino, não tinha tanta demanda assim. E era a coisa mais massacrante do mundo você entrar num estádio pra um jogo vazio. Era uma sensação de mausoléu. Assim, era horrível. Imagino. Mas é uma multiplicidade também de chefes, entre aspas, Sim. né? Chefe. Era chefe de fato, né? Chefe, Não era entre aspas, até não. porque Mas o presidente, ele derrama pra baixo muita cultura. O jeito Sim. dele trabalhar, ele afeta a cultura do clube. Mas a gente está falando de um período que o Fluminense tinha acabado de sair da parceria da Unimed, então já não tinha mais aquela receita grande garantida, não tinha os jogadores, vinha de títulos e entra numa baixa, que eu imagino que tenha sido difícil de lidar com a autoestima do torcedor. Eu lembro que naquela época eu estava cobrindo ativamente ali e o torcedor do Fluminense me parecia o mais mal acostumado. Por quê? Ele foi campeão em 2010, ele foi campeão em 2012. E aí você diz que ele não tem mais o dinheiro para contratar os jogadores, ele não tem mais condições com as próprias pernas de manter aquele time que ele tinha em campo. Como é que foi de dentro? Eu vi os 3 momentos, né? Porque eu peguei 12. Inclusive quando a gente lançou o sócio torcedor com direito a voto no fim de semana do título brasileiro de 12. Então ali era ao mesmo tempo um segundo título brasileiro, uma expectativa muito grande sendo criada para a Libertadores seguinte, e ao mesmo tempo foi quando o Fluminense teve um problema financeiro muito grande, com um problema com a Procuradoria-Geral da Fazenda, e o clube teve um derretimento financeiro no ano seguinte ao título brasileiro, que o time acabou quase caindo em 2013. Aquilo ali já foi, só por ali já foi uma montanha-russa, mas ainda era dentro da lógica da Unimed. A Unimed acaba saindo no ano seguinte, eu saio um pouco antes da Unimed. Tá. Quando eu volto com a Abad, já era um clube que sofreu uma penúria muito grande. Já era o extremo desse cenário que você mostrou. E ali você tinha que lidar justamente com essa frustração, porque era muito recente o tempo das vitórias e era difícil ver a saída. Parecia que ser um clube que caminhava para uma estagnação como clube médio. E o Abad acabou tendo que tomar muitas decisões de cortar na carne, que muita gente às vezes glorifica ao longo das histórias. Só que quando você tá ali no meio, cortar na carne significa a briga entre meio de tabela ou rebaixamento, aquilo ali tem um preço muito claro e muito alto para se pagar. E o Fluminense bateu na trave de cair naquele período. E você vê que é difícil pro torcedor entender o preço real do cortar na carne. E ali o Abad acabou sofrendo muito com isso, sofreu com problemas de comunicação também, enfim. E já quando eu volto na gestão do Mário, eu pego essa retomada, com um pouquinho mais de ousadia, mas ao mesmo tempo controlando custos nos primeiros anos. E era um clube que estava realmente plantando sementes pro que viria depois, assim. Eu saio em 20 para 21 e já era uma sensação diferente de quando eu entrei em 19. Então, com muita força, teve ali, talvez até uma dose de sorte, porque futebol tem isso. Houve um movimento em que o torcedor conseguiu entender o que estava acontecendo e comprou um pouco o barulho. E aí quando o torcedor compra um barulho, ajuda um pouco mais nesses períodos em que você sai da vaca magra para entrar numa curva de pelo menos voltar a ver luz no fim do túnel. Acabou que a luz acabou chegando relativamente rápido. Veio uma luz bem grande, inclusive. Bem grande. Esportivamente. Financeiramente continua mal. Isso eu sou eu que estou dizendo, Sim. não é você. Mas esportivamente, assim, Sim. Libertadores e Copa do Mundo de clubes, o Alexandre de 2015 lá com a Abad, eu acho que você não podia vislumbrar isso. Nem de perto. Nem de perto. Até de 19, quando eu volto no Mário, era difícil imaginar isso. Tanto que o Mário, ele só promete, entre aspas, brigar por título da Libertadores na reeleição dele em 22. Porque ele já estava com um grupo formado, ele já entendia um trabalho de cultura de vestiário, cultura até da infraestrutura de medicina do esporte, de ciência do esporte, que já estava começando a se encaixar e a virar uma cultura vencedora, mesmo tendo um elenco um pouco mais limitado, obviamente com a base ajudando. Então, ele ali já sentia essa promessa, mas em 19 era difícil de ver. Ele sabia que ele tinha que construir fundação. E acho que o grande mérito dele na primeira gestão dele foi construir fundação. Fizemos toda essa introdução para que quem está nos ouvindo saiba. Vamos falar de Flash Score, de uma empresa multinacional, de resultado ao vivo, de dados, etc. Quem é este cara? Ele trabalhou por clube de futebol, empresa privada com mentalidade de startup e agência de marketing esportivo. Então você tem um repertório bem interessante. E qual a diferença dessas experiências para trabalhar para uma empresa da República Tcheca com uma lógica, pelo que eu entendi até hoje, mais centralizada, ou seja, a República Tcheca ela tem a estratégia, ela tem o produto, ela tem a produção, enfim. Eu quero que você fale sobre isso, que no caso da Flash Score
é uma administração mais centralizada? A Flexcorp, o grupo Live Sport, né, que é o nome original, que é o nome do produto, inclusive na República Tcheca até hoje, criado em 2006, ele mantém os mesmos sócios desde a fundação. E eles conseguiram construir a empresa para ela se tornar uma das maiores empresas da República Tcheca. Você tem lá a Skoda, você tem outras empresas que têm uma penetração global interessante em seus segmentos. A Live Sport é um dos melhores casos de empresa tcheca que conseguiu impactar o mundo. Uma baita de uma sede estruturada. Você teve lá, estive lá. você teve lá e conheceu. Mas qual era o lance? Eles, quando chegaram na pandemia, os sócios eles bateram num teto em termos de crescimento e modelo de gestão. Eles entenderam isso. E muitas vezes a empresa nessas horas elas quebram, porque o sócio não entende e ela começa a ter a espiral para baixo. Eles entenderam e eles fizeram o seguinte: vamos contratar um CEO de mercado e vamos estruturar a operação para ela sair de uma empresa tcheca, que tem operações de tradução pelo mundo, para começar a ser uma empresa que de fato opera localmente como uma multinacional. E quando eles fizeram análise de dados e perfil de consumidor deles, eles entenderam que o Brasil era o mercado para se testar isso. É uma base de fãs grande, uma base potencial ainda maior, tem um teto enorme para se buscar, a gente está longe do teto, e ao mesmo tempo um potencial de receita grande. Então, nesse momento, eles decidem fazer um teste. Então, na verdade, a operação brasileira, como uma operação remota executiva, é única na empresa. É um teste para ela aprender a ser uma multinacional, no sentido de ter uma decisão descentralizada em países-chave. Então, hoje a decisão ainda não é descentralizada completamente, mas ela já é muito mais descentralizada do que em qualquer outro mercado e do que era quando eu entrei na empresa em setembro de 23. E é muito legal saber que o Brasil ocupa esse espaço, né? Sim. Porque o que a gente ouve também com frequência no mercado é que o mercado brasileiro ele é sempre, não sei se mal visto, mas visto com receio por investidores europeus. Quer fazer negócio com o futebol brasileiro? É complicado. Porque tem muitas nuances, tem legislações que mudam, práticas, enfim, uma cultura diferente do europeu. E os tchecos compraram o barulho de fazer esse experimento no Brasil. Como é que tem sido essa rotina Brasil? Eu ainda falo Tchecoslováquia às vezes, porque o meu avô é tcheco. Ah, que legal. Meu avô é tcheco, morreu faz muito tempo. Sim. Mas ele era tcheco da época que era Tchecoslováquia. Mas então... ele era lá do Tchequia ou lá do Eslováquia? Eu acho que ele era de Praga. Mas eu confesso que é um lado da família que eu sei pouco. Enfim, como é que é a relação entre executivo brasileiro, executivo tcheco, a mentalidade deles e o jeito que você aprendeu a fazer negócio? Vou te responder de duas formas. Uma, lado pessoal. Os tchecos, as pessoas têm a imagem do povo eslavo como um povo muito duro, muito direto, muitas vezes pouco maleável. Mas o tcheco, ele tem um toque também do alemão, um toque também mais cosmopolita em termos de visão comparado com outros povos eslavos. Então eles são muito abertos, são muito... Principalmente o pessoal da empresa, eles buscam pessoas, executivos que tenham vivências fora da República Tcheca. Ou culturais, ou pessoais, ou até, enfim, profissionais. Então, eles têm um olhar tcheco, ou seja, eles são diretos, eles gostam de números, eles gostam de medir as coisas, mas ao mesmo tempo eles sabem conversar com o Brasil entendendo que o Brasil é diferente. Ao mesmo tempo eles conversam com o Japão, assim, conversam com a Turquia, conversam com o mundo árabe, meio que sabendo que aqui a chave é mais relacional. O Brasil é um país muito relacional. Então, muitas coisas eles sabem que no Brasil eles tiveram que investir em dar espaço para a operação brasileira trabalhar relacionamento para construir negócio. Coisa que na Inglaterra não é tanto assim. Coisa que na Itália já é diferente. O italiano também é relacional, mas é um tipo de relação diferente. Então, a empresa tem flexibilidade nesse sentido. E corporativamente, a empresa é muito menos startup, muito mais uma empresa de tecnologia consolidada. Então, os processos são muito claros, são muito desenhados e muitas vezes você precisa adaptar localmente. Então, é um ir e vir muito delicado de você adaptar o processo para deixá-los seguros do que está acontecendo, mas dar agilidade e adaptação local que o Brasil precisa, ao mesmo tempo tentar agilizar para poder responder ao que o mercado precisa aqui. Então, muitas vezes a gente perde um pouco aqui para dar mais controle ou abre mão de controle para dar mais agilidade. E é um trabalho basicamente de tradução. Eu brinco que eu sou um tradutor corporativo. Eu traduzo o Brasil para Tchequia e Tchequia para português. Não pela língua, mas pelo modelo de gestão. E é bom que se faça isso no Brasil, né? Sim. Esse aprendizado de como ter um escritório local para internacionalizar a empresa, a gestão da empresa, é legal que se faça pelo Brasil, porque se souberem lidar com o Brasil, imagino que
Vão saber lidar com muita gente, né? E o Brasil foi um teste por conta disso. A escolha do Brasil foi: o Brasil é um mercado que é muito particular e muito peculiar e muito mais complexo em vários aspectos do que outros. Se eu aprendo a pilotar no Brasil, para ir para outros países é mais Você fácil. dirige em qualquer lugar. É mais fácil. É isso. Você tem que ter a mente aberta para entender a cultura, do aperto de mão, do olho no olho, do tomada de decisão, do quanto tempo um jurídico demora para retornar um contrato. Legislação tributária estadual. É o tipo de coisa que você, enfim, você pega no Brasil que vai ser diferente se você for pro vizinho. Vai pra Argentina é diferente, vai pro Paraguai é diferente. Então é uma escola mesmo. É uma escola pra gente como empresa para operar no mundo inteiro. Legal. Agora, se eu for definir Flash Score, eu diria que é uma plataforma de resultados ao vivo. Essa ainda é a definição mais recente da empresa? Ela ainda se define assim? Sim, porque vamos dizer assim, é a origem, é a vaca leiteira, a feature, não? É ruim às vezes quando a gente fica no corporativês e vem Você o termo está indo inglês. do tcheco para o português, vai falar inglês. O tcheco ainda sei pouco, devia saber mais. Mas a funcionalidade original é o placar ao vivo. Tá. Então a gente se define como uma empresa de live score, uma empresa de placar ao vivo. Mas a gente tem as funcionalidades de estatísticas ao vivo e especialmente de notícias e conteúdo multimídia para esporte. Então a gente é, em certa forma, um publisher, a gente é, em certa forma, uma ferramenta de scout para pessoa física, mas a gente é essencialmente uma plataforma ao vivo. Tudo gira em torno do ao vivo. Eu estive em Praga faz uns 3 anos e entrevistei o Pavel Krubets, que é o CEO da empresa. E, inclusive, o perfil dele é interessante porque ele assume, nesse momento que você já descreveu, de que os sócios, os donos, os fundadores, eles se afastam da administração no dia a dia para colocar na mão do Pavel. O Pavel é mais matemático, né? Ele é um cara bem de número, mas assim, número num nível que a gente não entende, né? A diversão dele é postar no LinkedIn algoritmos de inteligência artificial e Exato. modelagem matemática de linguagem. Ele é esse cara. E aí, do que eu me lembro do relato dele, era de que a Flash Score ou o Flash Score? O Flash Score. O Flash Score é uma empresa de resultados ao vivo, só que conforme foi crescendo o negócio, criando mais demanda de atuar em novas linhas, até para gerar mais receita, ela passou a ser mais uma empresa de dados, uma empresa de estatísticas, uma empresa que extrapola o mero resultado ao vivo. Isso. E como é que isso... O que na prática isso significa? O que isso significa? A proposta de valor é diferente quando você olha para o usuário. Quando eu entrego o resultado ao vivo, o que eu preciso entregar para ele? Os valores você vai ver que os pilares se replicam. Velocidade, confiabilidade e precisão. Então eu preciso ser rápido, preciso ser confiável e preciso estar certo. Por isso que a gente não só tem os sistemas que fazem os placares ao vivo, como a gente tem auditores nos principais jogos, pessoas assistindo o jogo e corrigindo se o sistema cuspiu. A assistência foi do Pumita Rodrigues. Não, você corrige porque a assistência foi do Cocão. Aí você vai lá e corrige na plataforma. Manualmente alguém está auditando a máquina. Então a preocupação com a precisão está muito grande. Quando você começa a trazer estatísticas para dentro da jogada, você também está auditando as estatísticas, o chute a gol, todo esse funcionamento, visando alimentar quem quer acompanhar o esporte ao vivo ou quem quer se preparar antes do jogo para entender a partida. Muitas vezes também depois para você analisar o que aconteceu, fazer o pós-jogo olhando para as estatísticas. E aí qual é o desafio? É como você transformar esse dado em algo fácil de ler, algo consumível e algo entendível. E aí é o trabalho que você tem a camada de conteúdo, que é para ajudar a explicar e contextualizar. Você tem a visão da usabilidade do produto. Por exemplo, a gente tem muito mais ingestão de dados do que a gente mostra na tela do app. Mas a gente entende o que é pertinente para o usuário e o que é fácil hoje de mostrar para aquele cara com o contexto correto. Então é uma visão muito mais sobre o que o usuário precisa do que o que eu sou capaz de fazer. Então é o tempo todo esse processo de você entender, fazer pesquisa. A gente contratou pesquisadores brasileiros para fazerem essa análise da usabilidade. Então tem gente brasileira que entende o contexto do usuário brasileiro, que tem preferências diferentes do europeu, para poder justamente fazer esse rearranjo, porque onde eu acho que fica até uma lição para todo o nosso mercado. Eu sou jornalista de formação, já trabalhei também no meio, e acho que é um pouco do que o Sport Insider mira. Se você está no negócio só da mídia pela mídia, vender publicidade por publicidade ou assinatura por assinatura, é uma coisa. Quando você agrega uma proposta de valor diferente para o usuário ou para o mercado corporativo,
você começa a trazer um outro elemento de monetização. Você foge da discussão do CPM, do custo por mil. E essa que é a proposta. A gente usa dados e informações para trazer contexto explicativo e contexto de explicação e contextualização do jogo para o usuário final. E aí você tem uma proposta de valor diferente. Você falou sobre dar ao usuário o que ele precisa e não necessariamente o que você tem ou sabe fazer. Isso é bem Sim. interessante quando se fala de dados, porque quem trabalha com dado tem um ímpeto de colocar um monte de dado, né? De sobrecarregar. Sim. E eu sinto isso na minha vida profissional desde o começo, porque assim, vamos falar de finanças. Quantos dados possíveis são de falar? Um monte. Você tem a receita, você tem o detalhamento da receita, o custo, o resultado, a dívida, o EBITDA, né, os índices de liquidez. Mas por que eu vou falar de índice de liquidez com o torcedor se ele não precisa saber disso? Se ele vai entender melhor se eu falar da dívida de curto prazo de vez em quando do EBITDA, pedindo desculpas, sabe? Pedindo desculpas, Verdade. tendo que explicar o que é EBITDA toda vez. Esse dilema eu enfrento, e é o que você acabou de falar. Vocês têm muito dado para mostrar todo tipo de coisa na plataforma, mas ainda assim tem uma luta para definir o que é relevante. Quanto que você, escritório brasileiro, participa dessa decisão do tipo, olha, o torcedor brasileiro, ele quer saber isso, 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 e ele tem interesse naquilo. É diferente de um torcedor japonês? Existe isso? Existe, e a gente faz de duas formas. Uma coisa é uma pessoa brasileira que está integrada ao time de produto, que faz pesquisas recorrentes com o usuário, desde chamadas com usuários individuais, até pesquisas de volume médio, até uma grande pesquisa que a gente soltou no passado. Então você tem de todo tipo de granularidade de interesse da gente, até o nosso escritório que a gente traz quinzenalmente para a empresa insights do mercado, coisas que estão acontecendo, não só de concorrência, mas de mercado mobile, mercado digital, coisa, essa tendência aqui que o Nubank fez, essa tendência aqui que o Casas Bahia fez, é interessante para vocês olharem como um insight sobre como o consumidor brasileiro no digital funciona. Então, é parte do trabalho de tradução. Porque a gente às vezes é muito vira-lata quando a gente olha o Brasil. Mas se a gente olhar o segmento de mobile, aplicativos, e e-commerce digital, o Brasil é um dos mercados mais avançados do mundo, mais complexos do mundo. Então tem muita coisa que você pode aprender com a maneira como as empresas brasileiras online trabalham. E esse aprendizado a gente leva para eles usando um filtro do que é pertinente, obviamente, imaginando uma tradução daquilo para o torcedor do futebol, ou para o torcedor esportivo como um todo. Quem são os concorrentes da Flash Score? Do Flash Score? Hoje, como Live Score, a gente tem o 365 Scores, que é uma empresa britânica / israelense, que tem operação no Brasil já há mais tempo que a gente. A SofaScore também é nosso mais visível por conta das redes sociais deles, são muito fortes. A gente, inclusive, a gente tem relações com as empresas. Eu tenho amigos que trabalham na SofaScore, a gente se dá muito bem, troca muita figurinha. A gente já juntou, eu brinco lá com a turma de lá, a gente já juntou, eu juntei os meus tchecos com os croatas deles no jantar em Lisboa, no evento ano passado. Então é um mercado que todo mundo se conhece e se respeita. E todo mundo sabe que tem teto para crescer e que a concorrência é boa. A gente não está naquela fase canibal. A gente está numa fase que a gente entende que o mercado... Eles têm propostas diferentes de visão de usuário, apesar de serem concorrentes. Então a gente compete com muito crescimento. A gente conheceu o pessoal da R10 Scores, que é ligado ao Ronaldinho Gaúcho. Foram muito gentis. Até hoje trocam figurinhas das empresas. O meu Chief Product de Praga vira e mexe, conversa com o pessoal da R10. Então é um mercado que ainda é muito mais... Todo mundo quer o usuário final e, no fim das contas, compete. Mas ainda tem uma noção muito maior de simbiose do que em outros mercados. É interessante você falar dos croatas, porque eu tinha na memória que eles também estavam no leste europeu. Sim. Mas assim, esse mercado, boa parte do que o brasileiro usa, e eu acho que ele nem deve imaginar isso, porque a experiência ela é bem adaptada, assim. Se eu não trabalhasse com isso, eu não saberia que as empresas são da República Tcheca e da Croácia. Mas é interessante, né, que expanda um pouco a nossa visão aqui de quem faz negócio, como faz negócio. A gente fala muito de Inglaterra o tempo todo, Alemanha, Estados Unidos. Porra, cara, o leste europeu tem na área da tecnologia bastante destaque nesse sentido. E qual é a diferença? Vocês conseguem se diferenciar assim? Olha, o SofaScore é mais forte nisso, o FlashScore é mais forte naquilo, o 365 é diferente. Dá para você distinguir empresas dentro desse segmento? Dá. Basicamente, se você olhar usabilidade e facilidade, acho que são os grandes drives da FlashScore. A gente tem profundidade, mas o principal fator que traz as pessoas pra gente é
é a usabilidade. É fácil, o Flashscore é fácil de navegar, fácil de você achar as coisas e de você buscar a informação necessária. Por isso que a gente tenta não... sempre que a gente quer fazer alguma coisa um pouco mais complexa, a gente estuda muito o comportamento do usuário para saber se aquilo ali é muito mais uma vontade nossa ou um desejo do usuário. Então, quando você olha principalmente placar ao vivo e contexto do jogo, você encontra no Flashscore muita profundidade. Quando você olha, por exemplo, estatística de atleta, uma profundidade maior sobre o histórico, inclusive estatístico, dos atletas ou dos indivíduos em geral na competição esportiva, o SofaScore tem muito mais profundidade. Então, é uma estratégia diferente de atacar o mercado. Enfim, são ambas válidas, ambas têm seus nichos e ambas têm as suas características que até desembocam na cultura empresarial das duas. Quando você olha a 365, ela já é um híbrido. Ela tem um território e a R10 acaba sendo parecida. Você tem ainda a AI Score, você tem outras live scores que atuam no Brasil. A gente mesmo adquiriu uma empresa espanhola que é muito forte nos mercados hispânicos, chamado BeSoccer. A BeSoccer já é um pouco mais dessa, ela é mais próxima do 365 em termos de usabilidade. Ela tá no meio do caminho entre o 365 e o Sofa, em termos de uma coisa com menos elementos, mas mais destacados, menos jogos por tela, mas também você consegue acessar uma profundidade de dados tão grande quanto a da Sofa, inclusive porque o BeSoccer tem uma modalidade chamada BeSoccer Pro, que é uma ferramenta de scout, que no Brasil hoje está começando agora a ser vendida para os clubes. E ela já atua em clubes da Liga Espanhola, Liga Portuguesa, algumas ligas na América do Sul, e agora ela chega no Brasil também como ferramenta de scout. Então ela dá um pouquinho dessa referência dos dados de scout, de profundidade dos atletas para os usuários finais também. E eu lembro de uma conversa que a gente teve em algum momento desse último ano, em que você disse que vocês pensam, inclusive, assim, no pré-jogo, no pós-jogo, onde que você consegue estar mais presente na rotina do torcedor para mostrar o seu produto e para convidar ele para consumir a informação que está lá. Como é que vocês estão se planejando nesse sentido? Flashscore quer ser uma empresa que está antes para dar informação para o torcedor se preparar para o jogo, ou depois, além, obviamente, do durante, que é o ponto forte? Quem foca em tudo não foca em nada, né? Uhum. A gente consegue entregar valor em todos esses estágios, mas onde a gente está focando hoje na comunicação para ajudar o usuário a encontrar mais valor é no pré-jogo. A gente entende que o que a Flashscore tem hoje na mão é fundamental para o torcedor entender o que vai acontecer na partida. O histórico de confronto entre os atletas, entre os clubes, as estatísticas do time em casa e fora de casa. Quando o seu time joga em casa, você consegue ver o outro como visitante e vice-versa. As estatísticas recentes dos jogos, dos jogadores, as notas dos atletas que são totalmente formadas, baseadas em estatística e até com um input de scouts de futebol na modelagem e na revalidação desse algoritmo ao longo do tempo. Então a gente dá todo o material para antes do jogo o torcedor olhar e falar assim, cara, hoje vai ser fora de casa, hoje vai ser mais difícil, mas esse time aqui toma muito gol no segundo tempo de bola aérea. Além das estatísticas, eu tenho um sumário, que hoje é parcialmente gerado por IA, que ele usa os dados para gerar uma estrutura de texto que explica os principais dados daquela partida para o torcedor. Ele está na página de jogo de cada partida. E nos principais torneios, eu tenho editores locais que olham para aquele sumário e dão um contexto brasileiro adicional. Um ponto aí que eu imagino que seja muito impactante na sua rotina é a aposta. Sim. Né? Porque empresas que trabalham com dados, elas acabaram... Eu não sei quanto que esse nicho abriu ou apenas cresceu, quanto que ele já existia antes. Mas assim, você tem um torcedor que está querendo fazer uma aposta e para embasar a aposta dele, para ele ter uma falsa noção de segurança do que ele está fazendo, ele busca dados sobre os clubes, os jogadores, quem jogou, quem não jogou, quem vai jogar, quem não vai jogar, etc, etc. Quanto que isso virou um filão dentro do Flashscore? Hoje é um filão importante, inclusive, de monetização. A gente vende mídia para as casas de aposta porque existe um fit natural do produto. Existe uma tendência muito fácil de imaginar de um torcedor que ele já gosta de olhar o jogo através dos dados, as estatísticas, muito cultura adaptada de videogame, de jogos de manager. Eu, por exemplo, fui viciado boa parte da vida, viciado positivamente nos dois, jogos de manager e jogos simuladores de futebol. Isso faz com que você conviva mais com dados, você queira entender mais o jogo assim. Muita gente que tem esse perfil acaba vendo nas apostas esportivas uma alternativa de entretenimento extra, de você interagir com o jogo e consumir o esporte de uma outra forma. E você tendo as estatísticas é natural. Então virou natural esse fit do que a gente chama de mercado de iGaming, que é o nome bonito para mercado de aposta esportiva,
com plataformas de live score, especialmente as que têm riqueza de dados. Então acaba sendo hoje nosso mercado até prioritário em termos de venda de mídia. A gente também conversa com o mercado corporativo e também vende mídia, porque se você imaginar, eu tenho 7 milhões e meio de usuários médios mensais no Brasil. Quem está na plataforma não está por outro motivo que não seja esporte. Então, quem quer que queira conversar com o mercado esportivo, eu tenho ali um canal que eu sei quem a pessoa é, em que região que ela está, que time que ela torce e quais outros esportes que ela consome. Eu tenho esse tipo de segmentação possível dentro da plataforma, então eu consigo entregar valor para qualquer marca que queira conversar com esse público. Naturalmente, hoje a gente está na corrida de ouro da atenção do mercado de apostas. Mas isso, a gente sabe que ao longo do tempo isso vai ter mudanças. Então a gente é pronto e preparado para ajudar qualquer empresa que queira falar com o esporte no nível de detalhe e segmentação necessário. O negócio que vocês fazem com a aposta é de publicidade, ok? Tem também a venda do dado? Não. Não. A gente não faz a venda do dado. A gente consome a venda do dado das mesmas fontes. A gente, até para ser justo, a gente tem uma subsidiária chamada Enetpulse, uma empresa dinamarquesa que a gente adquiriu, que ela fornece dados de esportes como dardo, hóquei e tal. Ela é uma vendedora de dados também para o mercado. Mas não é a... Pra você ter ideia, a operação brasileira, eu não sei de nada deles a não ser a descrição corporativa. A gente não opera nada com eles. A gente é parceiro global da Opta, que é a principal fornecedora de dados, tanto dos clubes como Scout, quanto das casas de aposta, como alimentação do placar ao vivo. Então a gente é um agregador dessas plataformas de dados, e não exatamente uma fornecedora primária como o principal negócio. Isso é bom para entender que, inclusive, vocês não concorrem com a Opta, né? Não, de forma alguma. Porque a Opta, assim como o iScout, você tem 2, 3 grandes empresas nesse nicho, ela tem um monte de dados que eles captam e eles vendem, de fato, os dados para empresas do mundo todo. Isso. Então, na verdade, vocês são parceiros. Isso. Quanto que esse segmento cresceu recentemente com regulamentação no Brasil, com a liberação, né? Enfim, hoje se fala muito mais de bet, inclusive com patrocínios trilhardários aí do que se falava 5 anos atrás. O que ela está impactando a sua vida positivamente e negativamente? Hoje, quando você olha a receita da empresa, boa parte da receita vem de venda de mídia para empresas de bet. Isso é inegável. E isso vai continuar sendo para a gente, mesmo quando o mercado entrar numa maturação. Você acompanha muito melhor que eu isso que eu vou falar agora, mas existe uma tendência de maturação desse investimento, ou seja, o investimento ser mais racionalizado, tanto nos patrocínios esportivos, quanto na compra de mídia para as emissoras de TV. O que muita gente não presta atenção, isso vai impactar lá na frente com direitos de transmissão. Ou seja, vai ter que ter um reajuste ou uma recompensação do mercado publicitário por outras receitas para completar esse bolo. Só que como a gente acaba sendo uma plataforma muito assertiva por conta dessa afinidade do torcedor com dados, a gente acaba sendo ponta de funil. Então a gente vai continuar sendo relevante para uma empresa de casa de apostas, mesmo com um mercado mais racional. Porque na conta do ROI, famoso retorno de investimento, a gente compensa. A gente é um investimento que compensa para isso. Como vai compensar para qualquer empresa que investe, que quer chegar no público direto do esporte? Para a gente, o mercado regulado é até melhor, porque ele organiza, ele deixa muito claro quem são as empresas sérias, porque tem muito operador pelo mundo em mercado irregulado que entra em inadimplência, o cara some, a empresa vai embora, evapora com dinheiro, não tem accountability em nenhum local com as pessoas, com tributo, com qualquer coisa. Quando o mercado regula, geralmente é melhor para a gente. A Flashscore globalmente ela opera melhor nos países, comercialmente, nos países regulados. Então, a regulamentação do Brasil foi muito boa nesse sentido. Ela ajudou a organizar o mercado e filtrar os bons parceiros dos parceiros que a gente não gostaria de ter. Uma coisa que você disse nessa resposta, numa anterior, e eu ouvi também do Pavel Krubets anos atrás, sim, estou me gabando da minha pronúncia. Inclusive, quando eu chamei ele de Krubets, ele falou, poxa, seu avô vai ficar orgulhoso. É um dos poucos que acertaram em como é que se fala. E ele disse naquela entrevista, tempos atrás, que um dos pontos fortes do Flashscore, enquanto conteudista, é que o conteúdo, sendo de esporte, ele acaba se tornando um porto seguro. Porque a chance de você patrocinar uma rede social e junto do seu anúncio aparecer alguém tacando hate em outro alguém por uma questão política, uma questão religiosa, uma questão, né, enfim, de todo tipo, ou mesmo até num veículo de notícias mais generalista, em que você vai colocar o seu anúncio e vai estar do lado de uma guerra na Ucrânia, de uma guerra no Oriente Médio, de assuntos que talvez o anunciante não gostaria de estar perto, o esporte acaba sendo um porto seguro.
E você falou sobre isso algumas vezes já, sobre como essa relação direta com o esporte é um ponto forte. É um ponto de venda, assim? Você usa esse argumento comercialmente para ir atrás de dinheiro? Sim. Até porque eu entrego. Você tem que ter muito claro a sua proposta de valor. Quando a gente é uma plataforma que faz notícias e conteúdos por conta de dados e estatísticas para dar contexto, não faz sentido eu fazer conteúdo clickbait. Não faz sentido eu fazer conteúdo voltado para a política do clube. A não ser coisas que desembocam diretamente em decisões que afetam campo e bola. Ou finanças. Ou coisas racionais dentro do modelo. Então, Mas não o conselheiro que está brigando com outro conselheiro. ou o influenciador X que quer fazer o movimento tal, ou o movimento de torcida que brinca ou goza ou faz troça do outro. A gente foge do lado fofoca e do lado mais raso do futebol para focar no que é a nossa proposta de valor, que é entregar conhecimento e insights através de dados. Isso faz com que o nosso conteúdo seja mais tranquilo, mais profundo e ao mesmo tempo mais fácil, com menos atrito em relação ao emocional da pessoa. Isso para as marcas conversarem com esse público é um território ótimo, porque você está com a pessoa ali com uma boa atenção. A gente tem um tempo médio de leitura das matérias e das próprias telas do app muito alto. Então, você tem o foco da pessoa, a pessoa está num momento ali de querer entender melhor o que acontece no jogo e a sua marca está ali complementando o conteúdo. Se a marca souber conversar bem com o canal, ela está no momento certo, falando da forma certa com o usuário. Quero testar a tua memória para algumas curiosidades, porque eu já recebi da assessoria de imprensa de vocês ao longo do tempo alguns conteúdos assim, e eles são sempre curiosos. Qual atleta mais visitado no Brasil? Porque cada atleta tem o seu perfil dentro da plataforma. E como tem muita audiência, acaba sendo, de certa forma, um termômetro de popularidade, de rejeição, enfim. Qual que é o atleta que mais tem visita? Os dois mais visitados, porque agora que o Neymar voltou ao Brasil, eles se alternam, o Neymar é o mais visitado, mas o topo quase sempre está o Gabigol. Mesmo saindo do Flamengo, o Gabigol continua sendo um sucesso com nossos usuários. Saindo do Flamengo e indo para o Cruzeiro, não tendo uma temporada boa no Cruzeiro, sempre no topo. Foi ao Santos agora, continua no topo. Então Neymar e Gabigol são os atletas mais procurados brasileiros dentro da plataforma por brasileiros. Tá. Quando você olha globalmente, os atletas brasileiros que os torcedores mais buscam, você tem o Neymar, você tem o Rafinha, você tem o Estevão hoje ocupando esse território. E atletas estrangeiros, assim, se fosse fazer um top de todos os atletas, não só brasileiros, ainda é Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar? Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé e Haaland. São os estrangeiros que atraem mais interesse do brasileiro. E para a Copa do Mundo, vocês estão esperando alguma diferença de comportamento? Como é que é uma Copa? Imagino, em 2022 você já estava na empresa? Não estava, mas Não estava. Consigo te explicar um pouco de como é que funciona. Qual que é a expectativa em relação à Copa do Mundo? A Copa do Mundo traz usuários novos, geralmente. A Copa do Mundo é o momento em que talvez o seu número de usuários médios não seja o mesmo, porque você não tem a mesma frequência de jogo, porque, imagina, a Copa do Mundo, o futebol todo parou. Você tem, eu lembrava que eram 64 jogos com 32, agora com 48 eu não lembro qual número, são 108, alguma coisa assim. A gente vai aprender. Perto de centena de jogos. Mas quando você olha com um fim de semana de liga, que você tem campeonato italiano, francês, espanhol, português, brasileiro, Série A, Série B, Série C, menos jogo. Tem muito mais jogo e muito mais interesse granular que se soma no interesse maior em termos de volume. Então a gente sempre vê uma queda ou estabilização na Copa, mas a gente vê um volume maior de usuários novos. São pessoas que... A Copa do Mundo ela serve para aguçar o interesse do cliente novo do futebol, como um todo. Isso reflete no app. Então, às vezes a Copa do Mundo, se ela bem trabalhada, ela vira um direcionador do crescimento para o semestre seguinte. Então, muita gente conhece o app através da Copa, os conteúdos pré-Copa que a gente vai fazer, por exemplo, e o próprio contexto do app. O cara passa a pensar, legal consumir o esporte através desse tipo de plataforma também. E passa a consumir ao longo do tempo depois. Então, é um bom momento para aquisição e crescimento. E nesta Copa de Estados Unidos, México e Canadá, faz diferença a sede, o momento que a gente está vivendo, enfim, você tem alguma particularidade desta Copa que vocês esperam que seja diferente de outros momentos, ou que é uma oportunidade diferente por algum motivo? Cara, quem tiver qualquer certeza para te apresentar sobre Copa de 2026, ou tá perdido, ou tá tentando te vender garrafa vazia. A gente tem teses do que pode acontecer. Hoje a gente vai ter 1/4 dos países do mundo competindo na Copa do Mundo. São 48, a gente tem hoje 200 países, um pouco mais de 1/4 atuando na Copa. Isso já vai ser interessante para entender, desde Curaçao até Cabo Verde e Estados Unidos, Brasil, grandes consumidores de volume de futebol, entender como é que isso vai mexer inclusive com as demais audiências. A dispersão geográfica
Estados Unidos, Canadá e México é interessante nesse momento, por quê? Aí não é tanto Operação Brasil. A gente começou uma expansão para os Estados Unidos. A gente começa a fomentar os Estados Unidos e a gente sabe que nos Estados Unidos o negócio do FlashScore não vai ser disputar ombro a ombro com quem é provedor de live score de NFL, de NBA, de NHL. A gente até oferece isso desde o início. Mas onde a gente vai ser forte vai ser com o público do que eles chamam lá de soccer. Então, para a gente vai ser interessantíssimo para poder estabelecer a fundação da expansão da empresa nos Estados Unidos. Provavelmente vai haver uma integração vertical Estados Unidos, Latam e BR em algum momento. A gente já tem muita proximidade, mas deve ter uma extensão muito grande sobre isso. Então, a Copa do Mundo ajuda a gente como negócio aqui, mas também ela é um bicho muito diferente em termos de comportamento do usuário. A nossa tese é de que ele vai trazer mais volume que a Copa de 22. Talvez na hora de afunilar a competição vai ser parecido, mas a primeira fase vai ter muito mais curiosidade. Curiosidade, as pessoas buscam certeza no momento da curiosidade. Onde é que elas encontram certeza? Em quem fornece dados e insights. Então a gente aposta nesse ciclo positivo onde a gente vai fomentar essa curiosidade. Desde agora de maio, a gente começa a intensificar. Na verdade, final de abril a gente começa conteúdo de Copa do Mundo com mais força. E isso vai desembocar em mais consumidores, mais torcedores se tornando consumidores da plataforma para entender o esporte. Essa é a nossa tese. Eu tenho dúvida de quanto o torcedor vai se interessar pelas histórias de Curaçao, Cabo Verde, dessas seleções, porque se ele tivesse interesse, e pode ser que tenha, é uma oportunidade para empresas como o FlashScore e até para a gente aqui, qualquer empresa de mídia, dados, né, que está navegando em conteúdo assim, é interessante, porque você já sabe mais ou menos qual é a seleção da França se você é um torcedor de futebol, mas você não tem a menor ideia de quem é a seleção de Curaçao. Aí você vai buscar, aí você vai pesquisar, aí você vai atrás desse tipo de dado. Mas também não sei quanto que as pessoas vão simplesmente dar de ombros e... Tudo depende das histórias humanas. Eu gosto, é sempre bom falar nisso, porque eu trabalho numa plataforma de dados e notícias muito sóbrias. Só que existe espaço para a gente trabalhar a dimensão humana do futebol. Esses países vão ter histórias. Curaçao tem uma, por exemplo, que a gente vai esmiuçar, que é o técnico de Curaçao até a Copa do Mundo. Era um técnico holandês lendário, que inclusive já trabalhou em Copa do Mundo com seleções fora da Holanda, que é o Dick Advocaat, mas que teve que sair por um problema pessoal grave com a família dele. O que entra no lugar? Como é que isso mexe com os atletas? Eles perderam uma referência muito forte que ajudou a levar a seleção à Copa do Mundo. Como que eles resolveram isso? Qual é a história humana que tem ali? A gente vai descobrindo ao longo do tempo torcedor, história de ex-jogador, de atleta atual, histórias de superação. A Copa do Mundo vai ser muito rica em termos dessas histórias, principalmente no período pré-Copa e início da fase de grupos. Ali a gente vai ver se a gente vai extrair histórias humanas suficientemente interessantes para despertar atenção. Porque se você for olhar o campo e bola, Copa do Mundo tende, a partir das oitavas de final, ser muito previsível. Ela, no máximo, você tem uma surpresa controlada. Você tem uma Bulgária em 94, mas uma Bulgária que tinha um Stoichkov, que era um jogador que era proeminente, era uma das grandes referências técnicas do Barcelona, do Cruyff. Dificilmente você vai ter uma seleção que vai ser o Bodo Glimt dessa Copa. Entendeu? Mas sem ter um jogador como... a Noruega pode ser, mas tem o Haaland. Então você tem esse tipo de elemento. A própria Croácia, na última Copa, tinha o Modric, que você imediatamente associa um ao outro ali. Exato. Você tem uma qualidade óbvia ali, mesmo nos times não óbvios. Isso. Dificilmente um time que não tem essa qualidade óbvia... A Etiópia não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Talvez vai chegar numas oitavas de final e já vai ser uma baita história. A questão é essas baitas histórias de superações no começo e as histórias humanas do pré até durante a primeira fase. Por isso, inclusive, que a gente vai ter gente lá. Não só jornalista no estádio cobrindo a Copa. A gente vai ter equipes de diferentes países indo para lá. A gente vai ter um jornalista brasileiro indo cobrir a Copa do Mundo em loco, focado em Brasil. Mas a gente também vai ter o nosso time de social media rodando a Copa do Mundo, de brasileiros, coletando essas histórias humanas, esse entorno, como é que o torcedor consome. Como é que vai ser o americano, o canadense e o mexicano lidando com a Copa? Em 94 foi uma coisa... Não sei se você deve ter visto, o pessoal em casa deve ter visto o documentário Todos os Corações do Mundo, principalmente quem é mais velho, assim, eu tenho 43, então eu vivi aquele documentário do Todos os Corações do Mundo. Ali é muito da dimensão do americano aprendendo o que é soccer. Hoje os Estados Unidos já vive um pouco mais o futebol. Como é que vai ser essa história dessa relação do americano com a Copa? Acho que esse tipo de coisa vai ajudar a trazer a atenção das pessoas para o torneio. E se depois o futebol entregar o que merece, aí o torneio pode realmente virar interessante também esportivamente. A minha pergunta seguinte era justamente se vocês iam ter uma equipe para cobrir lá
Isso. Né? Porque o Flash Score, obviamente, tem muito dado, mas a parte editorial, assim, de um corpo de jornalismo, não é uma empresa de reportagem, né? Não. Não é o Athletic, não é o New York Times. Mas vocês vão ter essa estrutura para buscar histórias. Isso, tem jornalistas indo, Reino Unido, Espanha, República Tcheca, pessoas indo para lá para cobrir. Eu tenho 13 escritórios editoriais pelo mundo, que a gente chama de Global Pool, que usa tanto a reportagem local quanto ferramentas de IA para traduzir isso para os outros países, onde editores naquele país receptor da notícia conseguem contextualizar aquela notícia para o mercado local e publicar. Por exemplo, o perfil do Bodo Glimt, que era o público brasileiro não entendia o que era o fenômeno do Bodo Glimt na Noruega, que acabou virando um destaque na Champions League. O nosso jornalista norueguês foi até lá, conheceu o clube, entrevistou, fez o perfil do clube e a gente distribuiu isso globalmente com tradução não só de IA, mas semântica para cada território. E é a mesma coisa que a gente vai fazer na Copa do Mundo. O jornalista brasileiro que vai estar na ponta cobrindo Brasil na Copa do Mundo, ele na verdade está gerando conteúdo que vai acessar 155 milhões de pessoas pelo mundo, através da nossa distribuição global de notícias. Então, o nosso segredo é um olhar local na Copa, com os diferentes lentes dos países que mandam jornalistas, mas uma capacidade de você disseminar isso globalmente. Essa é uma virtude do Flash Score, né? A quantidade de mercados que vocês estão presentes, eu acho que é invejável para qualquer empresa de mídia, né, no mundo. E que bom que está gerando empregos para jornalistas. O mercado retrai e a gente expande. Se você se formou em jornalismo e viu que era uma cilada e trocou de área, tem gente que ainda não fez isso. Tipo eu e mais alguns. E então, o mundo precisa cada vez mais de jornalismo. Esse é o paradoxo. Né? Precisa. Mas paga muito mal e com condições muito precárias. Então ainda bem que vocês estão empregando. E acho que tem dois recados do modelo de negócio da Flash Score para o mercado de jornalismo. Primeiro, se você traz uma proposta de valor diferente da entrega de mídia por volume, se você entende que nicho de consumidor você ataca e você entrega uma proposta diferente de valor, você pode criar uma maneira de você monetizar o seu conteúdo e monetizar a sua empresa e sustentar uma estrutura melhor de jornalismo, desde que você consiga fechar essa equação. Tem que ter uma visão muito do usuário para você fazer o jornalismo. Mesmo o jornalismo de serviço, você pode fazer isso. E do outro lado uma empresa da República Tcheca, que dentro do cenário europeu não é uma Alemanha, uma França, um Reino Unido em termos de liderança econômica no território, mas é um país muito bom de fazer negócio, e eles conseguiram criar uma empresa com alcance global na República Tcheca. Se a gente olhar as habilidades e as capacidades de mercado das empresas brasileiras, e ainda mais olhando o esporte, que é onde a gente tem um DNA muito forte, o Brasil tem potencial de gerar empresas de mídia e empresas esportivas de tecnologia com alcance global. Tem que ter a pretensão de você criar uma proposta de valor que seja escalável. Acertando isso, eu acho que o Brasil consegue gerar negócios muito parecidos com a Flash Score em termos de ser algo que permeia o mundo, mas pilotado de São Paulo, do Rio, de Minas, de onde quer que seja. Alexandre Vasconcelos, diretor do Flash Score no Brasil. O cargo eu já errei. Qual que era o cargo? É isso, diretor regional. Diretor regional do Flash Score no Brasil. Obrigado pelo seu depoimento. Um prazer e uma honra estar aqui com você. Muito bem, esse é o nosso Sport Insider. Se você quiser saber mais sobre futebol, acesse o Flash Score. Se você quiser saber mais sobre os negócios do futebol e de outros esportes, sportinsider.com.br. A gente tem uma newsletter que sai toda terça e toda sexta com notícias para você que quer se informar. E também, se você estiver assistindo a este vídeo no YouTube, deixa aqui a sua inscrição, o seu joinha, o seu comentário. Fala aí quem você gostaria de ouvir aqui no nosso programa. E se estiver no canal linear, só fica aí para a próxima programação.